coisa, cara. E assim, ó, é por isso que eu falo, a gente tem que saber muito dialogar. Isso me ensinou muita coisa. Ser professor me ensinou a falar, me ensinou a discursar, me ensinou a explicar as coisas e me ensinou a dialogar. Porque você tem que tomar esse cuidado, realmente. Você vem aquele aluno doutrinado, outros nem tanto, outros já vêm até com pensamento de direita, tem isso também. Tem. E você tem que saber dialogar com todos, que você tem que passar a sua matéria, especialmente pré-vestibular. E eu, graças a Deus, conseguia não ter problemas. Tive pouquíssimos problemas, pouquíssimos. E eu brincava muito, sabe? Claro, tinha aqueles alunos que saíam da minha aula... Esse professor fascista. Não, tinha. Eles levantavam e iam embora. Eu até sabia quem era. Aí, ó. Mas às vezes até esses ficavam e já tive muito feedback interessante do aluno chegar pra mim. Calegari, eu não concordo com você, mas eu gosto do jeito que você dá aula. Você é um cara que está aberto ao discurso contraditório. E eu realmente, eu abri. Às vezes, aluno começava a me questionar e eu não ia para cima dele, como eu vejo que, infelizmente, alguns colegas de esquerda fazem. Tem uns querem massacrar, quer massacrar o aluno. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz. Olha, fique quieto, a autoridade aqui em sala sou eu. Você tá falando, não, eu ficava argumentando. Claro. Até o ponto que dava também, para não desviar demais o foco. E ele ficava com a opinião dele. Às vezes não. Às vezes, e eu tinha até, e é complicado, porque nessa área de humanas, eu tinha um negócio que eu falava com os alunos, na brincadeira, que é o seguinte: olha essa questão aqui. Botava a questão no quadro. Você tem que pensar, às vezes, quando você vê uma questão dessa, o Calegari responderia, acredita no quê? A essa aqui? Então eu vou no oposto. Vai no oposto, eu falava com eles. Vai no oposto. Enem, meu filho. Vocês têm que saber. A verdade tá aqui. Mas olha, você vai ter que responder desse jeito. Então, eu fazia esse jogo, porque realmente tem muitas questões ideológicas também no Enem. E a gente queria que o aluno passasse. O importante nesse caso é o cara tirar a nota boa pra passar. Tirar a nota boa pra passar. Então, assim, e a gente dava dicas também, até na parte discursiva, na parte de redação, embora eu não fosse professor de redação, mas acabava que os temas eram temas nossos, né? De geografia, de história, de atualidades. Eu falava, olha, aí você não precisa mentir. Mas se você for argumentar, argumenta desse jeito. Não vai totalmente de direita na sua resposta, não. Ruim. Vai dar ruim. Mas você não precisa ser de esquerda. Então, acabava que fazia ensinava um pouco do aluno a fazer um malabarismo. Você já estava ensinando os caras a ser centrão desde já? Não tinha jeito, cara. Pra passar no Enem, no mínimo centrão. Você pode ser de esquerda ou centro. Direita, esquece. Calegari, aí a sua vida caminha para o lado da política. Isso aí. Você chega à Assembleia Legislativa com um discurso muito forte, com um discurso bem posicionado. Para um deputado de primeiro mandato, surpreendendo, inclusive, no seu modelo de atuação, organizado, pautas a enfrentar, em alguns embates célebres e importantes com o Palácio, inclusive, para aprovação de uma lei que a gente já vai conversar sobre ela, inclusive sua aí. Como é que está sendo essa experiência parlamentar para alguém que vem do ambiente acadêmico, de repente se deparar ali com aqueles 30 camaradas, 29 no caso, porque você é o 30º, com pensamentos completamente opostos e diferentes? Fascinante. Eu falo que a experiência parlamentar, para mim, na minha vida, ela foi fascinante. Eu amo o que eu faço. É a sua primeira experiência política? De mandato, sim. Eu nunca exerci outro mandato. Eu não fui vereador, eu não fui prefeito, eu não fui... Não, eu já vim direto para deputado. Rapaz, que legal. Eu disputei minha primeira eleição em 2018, tive um resultado apreciável, fui candidato a vice-prefeito em 2020 e em 2022 eu fui eleito. Uma estratégia bem pensada mesmo, de longo prazo, para me levar à cadeira na Assembleia. E essa diversidade de opiniões que tem na Assembleia, e você saber lidar com isso, para mim é uma coisa fascinante. E eu me coloquei desde o princípio em um estado de imersão. Eu tenho que viver a vida parlamentar. Por isso que eu deixei de dar aula, o fórum, obviamente, eu não podia acumular as funções. Quando eu fui eu fiquei, eu tenho que aprender. Não é só aprender a ser deputado. Eu tenho que viver o meu mandato parlamentar. E eu fiz isso. Eu estudei regimento, estudei a biografia dos meus colegas para saber os pontos de contato e os pontos de repúdio, onde não tinha como conciliar, onde tinha. E ao fazer isso, eu me dediquei a uma coisa, Aldinho: fazer um mandato de entregas. E é muito difícil, porque você sendo oposição,
E todo deputado, todo parlamentar, vereador, deputado, senador, ele se vê num dilema. Peraí, ser oposição, mantendo-me fiel ao que me elegeu, ou deixa de lado isso, vou fazer entregas porque eu preciso do executivo, porque ele tem o poder da caneta para dar emendas, para fazer obra, para não sei o quê, não sei o quê. Eu decidi as duas coisas. Eu quero as duas coisas. Eu vou ser oposição para ser leal ao que me elegeu, que foi a direita anti-Casa Grande, mas vou, à minha maneira, dar entregas do meu mandato. E com a ajuda de Deus, eu acho que foi muita providência. Com a ajuda dos meus colegas, eu tive colegas fundamentais ali na Assembleia, o deputado Alcântara, o deputado Lucas Polese, deputado Assunção, deputado Coronel Hélio, deputado Marcelo Santos. Foi fundamental. Essa rede de amizades que a gente fez de aliança foi fundamental para eu conseguir. Então o que eu fiz? E até uma sugestão para qualquer um que queira hoje entrar na carreira política. Você tem que se cercar e você tem que ser querido no seu meio. Esse negócio de deputado chegar, eu sou o dono da verdade. Todo mundo aqui é falso, só eu faço política de verdade. Só eu sou povo, vocês são elite. Só eu sou honesto, vocês são... Isso é a morte. Porque você faz oposição, se for fazer, ao executivo. Você não pode viver de oposição aos seus colegas, aos seus pares, porque você precisa deles. Para votar com você as suas matérias. Exato! Inclusive, me permita fazer um recorte aqui dentro desse contexto. Eu percebo, e aí a gente acompanha o seu modo de plenário, que a gente fala, né? Você é um cara muito bem articulado. Você citou aí alguns exemplos de parlamentares, mas a sociedade ainda às vezes não conhece ou não entende como é o desafio de vocês, parlamentares, mas que nem sempre, ou quase sempre, nunca é pessoal. Então, assim, tem um debate acalorado a respeito de um tema, uma pauta, ok, o pau quebra e é um contra o outro ali nos microfones, Sim. Que é a função de vocês, mas acabou. Acabou. A resenha tá valendo, a conversa ali de bastidor, às vezes até pra pedir o voto. E tem cidadão que não entende isso, não. Tem cidadão que acha que ele tá com a Irine, tá com o João Cosa. Cara, é lógico. É ridículo o cidadão achar que porque você é de direita, você não pode sentar e tomar o café ali no cafezinho com um parlamentar que representa o outro público. Tomo café, converso, dialogo, peço o voto dele para as minhas pautas. Tem pautas que a esquerda votou comigo. Por exemplo, quando eu aprovei a lei do parto livre, eu tive unanimidade na Assembleia.